A cegueira institucional, a falta de visão de longo prazo, a falta de noção de realidade das elites, raramente vem de uma simples ignorância, diferente do que muita gente pensa. Ela vem de incentivos racionais e rotinas organizacionais que tornam perigoso, ou no mínimo inútil, trazer más notícias para a cúpula do poder que possuem cadeias de comando com tamanhos diferentes de informação, avaliação subjetiva e reputação. Na linguagem da teoria econômica e organizacional, isso se trata de uma combinação de problemas do principal agente, ou o que ocorre quando há um conflito de interesses e objetivos entre uma parte que delega a autoridade, que é o principal, e a outra que age em seu nome, o agente. E também pela transmissão estratégica de informação que, em certas condições, se transforma em equilíbrios estáveis de silêncio, filtragem da informação e negação. A confiança mútua entre líderes, que é entendida como previsibilidade, lealdade e reciprocidade de proteção, pode melhorar a coordenação quando temos incertezas. Mas, e esse é o grande ponto do vídeo, ela é também o que cria custos psicológicos e políticos para a coesão interna. Em modelos, quando o emissor e o receptor têm preferências desalinhadas, a comunicação informativa, em geral, tende a se degradar, ficar pior com o passar do tempo e conforme é transmitida. Quanto maior esse desalinhamento, a discordância, mais grosseira e menos detalhada é a mensagem. Já em modelos de incentivos e carreira, subordinados com medo de parecer incompetentes ou desleais, tendem a imitar o que o superior quer ouvir, produzindo então relatórios conformistas e atrasando correções. Então nós temos um dilema que acontece entre grandes empresas, mas por incrível que pareça, acontece ainda mais e se replica na gestão de nações e impérios ao longo da história, que é o dilema onde ou um funcionário intermediário deve relatar tudo ao seu superior, correndo então um risco de parecer incompetente, aquele cara que não resolve nada, que só traz problemas e que só atrasa a vida dos outros, e com isso sendo provavelmente dispensado ou até punido justamente por ser um cara que nunca resolve nada e só piora as coisas? Ou será que ele deve filtrar, levando apenas aquilo que o chefe quer ouvir de boas notícias, parecendo um funcionário eficiente que só traz bons resultados, conseguindo com isso então promoções e benefícios? Bom, se você usa o LinkedIn, a rede social mais tóxica e merda das redes sociais, você já deve ter se deparado com algum super gênio, super humano, sabedor de todos os segredos do universo, extremamente positivo e estimulado, com uma cara extremamente socável. Você tem então, de acordo com ele, uma terceira opção, que é o segredo mágico do sucesso empresarial e da governança, que é resolver os problemas antes de levar ao chefe, ou então levar o problema já com as possíveis soluções. Isso é lindo na cabeça de pessoas de capacidade intelectual reduzida que ficam vislumbradas por frases de efeito e que precisam ser estimuladas com livros de autoajuda. Porque na vida real, quando você lida com aspectos que envolvem uma infinidade de fatores, e quando falamos de empresas grandes, ou pior ainda, de nações e impérios, nós simplesmente temos que aceitar que existem problemas que ou dependem de terceiros e não há nada que você possa fazer, ou que simplesmente não tem solução, porque é uma força, digamos, da própria natureza, por assim dizer. Então você, inevitavelmente, não importa o quão inteligente e hábil você seja, vai acabar, cedo ou tarde, se encontrando nas duas opções iniciais que eu falei. Ou levar a verdade e correr o risco de ser punido, ou filtrar a verdade e ganhar bônus. No nível sociológico e político, a filtragem também é reforçada por uma oligarquização, que é quando você tem um fechamento de lideranças e um fechamento de recrutamento, seleção de informação e cascatas informacionais, que é quando agentes racionais seguem decisões anteriores, mesmo possuindo sinais privados contrários. Fenômenos esses que ajudam a explicar por que sinais periféricos persistem e podem ser subestimados pela cúpula até o ponto de ruptura, quando não há mais retorno. Se aplicarmos essa ideia ao Brasil de hoje, o risco hoje não é só um colapso inevitável e rápido,
mas a possibilidade gradual de zonas de opacidade surgirem em instituições com alta centralização decisória, baseada em nomeações politizadas, dependência de coalizões e fraca proteção efetiva a denunciantes. A arquitetura do presidencialismo de coalizão, como é o caso brasileiro, enfatiza a negociação e distribuição de recursos e de posições, o que cria, então, incentivos para que apenas mensagens agradáveis cheguem nas lideranças e para a captura informacional de intermediários. A confiança entre líderes costuma nascer de 4 engrenagens sociopolíticas que, quando combinadas, tendem a produzir filtragem de informação e de negação. A primeira engrenagem é a rede de lealdade e patronagem. O acesso a recursos e cargos depende de relações pessoais e de reciprocidade. Em geral, isso significa cooperar, ou seja, ser leal, porque isso preserva a renda futura. Discordar é a mesma coisa que desertar, ou seja, trazer más notícias que derrubem a coalizão pode levar à exclusão dessa pessoa. O resultado é que a informação que ameaça o grupo, então, desincentivada, mesmo quando verdadeira. Evidências sobre clientelismo e coalizões mostram como esse tipo de troca política organiza incentivos e disciplina comportamentos. A segunda engrenagem é a seleção de quadros por lealdade. Quanto maior a insegurança da liderança, maior o incentivo a nomear agentes leais que reduzam o risco de conspiração, mesmo que isso diminua a competência técnica e a qualidade da informação. Há modelos formais para esse dilema em ambientes autoritários, nos quais a escolha por lealdade gera pior capacidade estatal e aumenta a probabilidade de erros que levam à catástrofe. A terceira engrenagem é a socialização comum, onde elites frequentemente compartilham escolas, carreiras, clubes profissionais e linguagens em comum, o que fortalece a confiança entre eles, mas também cria câmaras de eco e reduz diversidade interpretativa. Ou seja, quando eu falo câmaras de eco, é que um fica repetindo o que o outro fala apenas para ser aceito bem no grupo. E por fim, a quarta engrenagem, que é a monopolização do canal, onde o intermediário controla o que chega ao topo e pode curar, digamos assim, relatórios para proteger as reputações, evitando punições e mantendo então o acesso dele a essas lideranças. A teoria do principal agente que eu falei lá atrás sugere que quando ações são difíceis de observar, os agentes então têm mais espaço para manipular as narrativas. Em comunicação estratégica, esse desalinhamento entre preferências do emissor da mensagem, como ministros e assessores, e do receptor, o presidente, o rei, o imperador ou qualquer outra coisa, como um CEO de uma empresa, reduz por equilíbrio o conteúdo informativo. A mensagem tida como a melhor possível para o emissor é aquela que preserva a relação que ele tem com o líder e que minimiza o risco para ele, e não a que tem mais precisão e que está mais próxima da realidade. Do ponto de vista psicológico e organizacional, 2 amplificadores são comuns. A escalada de compromisso, ou seja, persistir para não admitir falha, e a aversão à perda. Quando você admite uma crise, significa perdas de poder e status. Em ambos os casos, eles elevam o valor da negação, sobretudo quando a elite já investiu a sua reputação em uma certa estratégia. E não nos faltam exemplos, e aqui eu selecionei 4 casos históricos para mostrar um padrão que sempre se repete. Elites em redes densas de confiança e dependência, seja uma corte, um partido político único, um gabinete fechado, uma junta militar, algum cartel, o que quer que seja, tendem a preferir narrativas que preservem coalizões internas, mesmo quando a situação ao redor deles só está piorando. Ou seja, eles se fecham numa bolha e não conseguem, ou pior, não querem mais ver a realidade fora dela. Vamos chamar essa bolha de o isolamento. E só para constar, eu escolhi 4 exemplos, mas não se engane, porque na verdade esses padrões se repetem quase sempre na história da humanidade. No Império Romano do Ocidente, o isolamento aqui não significa ausência de sinais, mas dificuldade de converter sinais dispersos em ação coordenada. Elites locais, no Império Romano, tinham incentivos para proteger os privilégios fiscais e os status, enquanto a administração imperial dependia de uma burocracia muito complexa, e burocracia é um ambiente fértil para a filtragem de informação. Estudos sobre o governo romano perto do seu fim deixam claro a complexidade administrativa e a política da corte como parte do problema de coordenação e extração fiscal. Fontes daquela época registram críticas à cultura aristocrática e ao auto-engano. Por exemplo,
Documentos de Ammianus Marcellinus, um historiador romano daquela época, descreve a autoimagem de grandeza de Roma em contraste com práticas decadentes. E nas cartas de Sidônios Apolinares, um bispo e funcionário público do Império Romano, ele registra o estreitamento do espaço romano diante de poderes bárbaros, revelando como notáveis provinciais tentavam conciliar sobrevivência local e lealdade simbólica ao centro. A elite romana na época não acreditava que Roma poderia ser invadida e o império cair algum dia, mesmo apenas poucas semanas antes de Átila, o Huno, chegar já nos portões de Roma. E rapidamente ele chegou, e aí não havia mais como eles negarem a realidade, mas aí já era tarde demais. Um outro exemplo que eu acho que merece mais atenção brasileira é o da dinastia Qin, entre 1839, na Primeira Guerra do Ópio, até 1911, com a sua queda. Ela combina choque externo, de guerras e tratados desiguais, com um choque interno, de rebeliões e crise fiscal. A literatura sobre política da corte chinesa mostra como disputas internas e incentivos reputacionais moldaram decisões antes e durante a Primeira Guerra do Ópio, um exemplo claro de informação estratégica em funcionalismo público e burocrático. Uma fonte primária é a carta atribuída a Lin Zexu, a rainha Vitória da Inglaterra, que revelava que a elite Qin ainda interpretava a relação com potências europeias com uma gramática moral hierárquica, com a China sendo ainda o centro do mundo, onde os conflitos externos podiam ser resolvidos por apelos éticos à autoridade soberana e pela expectativa de reciprocidade civilizatória. Ao presumir que a monarquia britânica teria tanto a disposição quanto a capacidade de suprimir o comércio de ópio por razões morais, Lin demonstrou um enorme desconhecimento institucional e da realidade. Ele não percebeu que o Império Britânico operava sob lógica comercial imperial e interesses econômicos que fugiam da ideia de realidade do imperador da China. Essa falha de tradução cultural e política mostra a cegueira estratégica típica de elites formadas dentro de uma realidade estável que já não corresponde mais à realidade maior. No Irã, mais recentemente, com a queda da monarquia Pahlavi durante a Revolução Iraniana, é outro exemplo clássico de falha informacional sob confiança e repressão seletiva, porque a cúpula iraniana dependia de relatórios securitários e de aliados externos, enquanto a capacidade de ler a coalizão religiosa e a mobilização da massa humana era limitada por modelos seculares e por filtros políticos. Os funcionários de segurança pública e agentes do governo iraniano levavam apenas informações boas para o rei, que não acreditava que a situação estava tão ruim perante a população. E isso piorou quando ele tinha acesso a documentos de inteligência da CIA que também mostravam que a situação não estava tão grave. Um documento de inteligência dos Estados Unidos naquele período afirma que o país não estava em uma situação revolucionária ou mesmo sequer pré-revolucionária, mostrando como diagnósticos formais podem produzir incompetência e atrasar a adaptação. Como resposta demorada, o discurso que ele fez na televisão, onde ele dizia também ter ouvido então a voz da revolução, quando já era tarde demais, se tornou símbolo de concessão percebida como insuficiente. Um caso em que a sinalização de flexibilidade que chega tarde e que, ao invés de evitar a queda, acaba sendo lido como fraqueza. Se ele tivesse negociado antes com os revolucionários, muito provavelmente estaria no poder até hoje. Mas como ele não sabia que a situação estava tão ruim até o ponto de implosão, quando ele negociou já era tarde demais. Não havia mais o que ele poderia negociar, então pareceu sinal de fraqueza. Mas nada mais clássico do que o fim da União Soviética, porque o fim soviético expõe uma tensão entre reformas para reduzir a opacidade, a glasnost, a perestroika e a fragmentação política que essa abertura acelera ao revelar falhas e ampliar disputas dentro das repúblicas. Um relatório da CIA, na época, discute o debate sobre se a inteligência norte-americana antecipou ou não a velocidade do colapso, sugerindo que mesmo observadores externos sofrem com modelos que subestimam pontos de ruptura. Em documentação primária, as atas de reunião do Conselho de Estado Soviético em outubro de 1991 mostram atores com pouco tempo para analisar documentos e tentando lidar simultaneamente com tratados econômicos, abastecimento e desenho de uma nova união. As elites soviéticas sabiam que a situação estava ruim, mas abastecidas por relatórios de assessores e diretores, acreditavam que não estava tão ruim. Mas aqueles relatórios ou estavam forjados por questões de corrupção
ou estavam forjados por funcionários públicos que não queriam perder o emprego e queriam parecer bons funcionários. Então, eles acreditavam que tinha uma janela de oportunidades para amenizar a situação na União Soviética de alguma coisa entre 20 ou 30 anos. Mas, na verdade, tudo que eles tinham pela frente eram alguns poucos meses. E bom, o resultado todos já sabem: o colapso da União Soviética. Agora, a aplicação ao Brasil deve ser feita não para projetar colapsos por analogia, mas mostrar que o que estamos vendo são mecanismos plausíveis de isolamento informacional em instituições onde incentivos de carreira, coalizões e controle de dados podem distorcer os diagnósticos da realidade. Em alguns casos, é bem provável que parte da elite já saiba que a situação está muito pior do que a outra elite saiba, mas não quer passar a informação. No Poder Executivo, o modelo do presidencialismo de coalizão descreve um sistema em que a governabilidade depende de coalizões multipartidárias com distribuição de posições e recursos, e isso se replica de forma reduzida e adaptada nos governos estaduais e nas prefeituras. Isso cria valor político para controlar narrativas internas e reduzir conflitos internos das coalizões, o que em certas circunstâncias pode favorecer esses intermediários e os relatórios que foram, digamos, manipulados para manter o apoio. Em termos amplos, a presidência ou os ministérios, os principais, dependem de burocratas e nomeações, os agentes, para produzir informação e implementar políticas públicas. Quando métricas então são ruidosas ou politizadas, cresce o espaço para a seleção ruim e risco moral da produção de relatórios. Em instituições de segurança e defesa, como Forças Armadas e órgãos de segurança pública, a hierarquia e a disciplina pode aumentar a coordenação, mas elevam o custo do dissenso, ou seja, o custo de alguém se apresentar como o oposicionista. A literatura da cultura organizacional, orientada por um fluxo de informação, sugere que organizações de alto risco funcionam melhor quando os mensageiros são treinados e quando o relato de falhas é recompensado, o que é justamente o oposto de culturas nas quais os mensageiros são punidos e a informação é retida. Mesmo sem importar modelos de um setor a outro, esse diagnóstico é útil para pensar mecanismos de alerta precoce e auditorias internas. E dada a cultura brasileira do político genérico e de clãs políticos tradicionais, a tendência é, em geral, punir quem traz más notícias, mesmo que elas sejam verdadeiras, e recompensar aqueles que trazem boas notícias, mesmo quando são mentirosas, porque isso então é interpretado pelas lideranças como lealdade, o que explica porque vemos o total e absoluto desapego de realidade que as lideranças brasileiras têm, e isso tanto faz se eles são de cargos eleitos, como o legislativo e executivo, como se forem de cargos concursados, como o judiciário e Ministério Público. Na verdade, é até pior nos cargos concursados, dada a total independência e falta de necessidade de prestar contas ao público. Os funcionários desses cargos se isolam cognitivamente e perdem a completa noção do que está acontecendo fora dos seus gabinetes, porque geralmente quem vai lá nos gabinetes deles ou está intimidado pela sua autoridade, ou vai lá querer favores, então fica puxando o saco. E o mais importante, eles não sabem disso. Eles sempre acreditam estarem mais cientes do que está acontecendo do que quem está fora do sistema. Obrigado, pessoal, por hoje é tudo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a ter algum alcance, já que se dependesse do YouTube, ninguém ia ficar sabendo que esse canal sequer existe. Então você compartilhando é muito importante. Agora, se você gosta mesmo do canal Geopolítica Mundial, quer ter certeza que ele continue existindo, vire membro. O preço de você virar membro é praticamente uma caixinha de leite e você garante que eu posso continuar trazendo conteúdo para vocês, já que se eu dependesse das visualizações, o canal quase que não tem alcance nenhum e a monetização dele é muito baixa. Mais de 90% da receita do canal vem dos membros. Então, você virando membro, garante que o canal Geopolítica Mundial continue existindo. E em troca, além disso, você ainda tem acesso a vários vídeos exclusivos para os membros e acesso aos vídeos antecipadamente. Tem aí a série do Geopolítica do Império Mongol, a história militar da China, história geopolítica dos Estados Unidos, tem um monte de coisa e vai vir mais conteúdo aí. Tem até curso para os membros poderem ter aí mais conhecimento sobre geopolítica, beleza? Então, considere, não é um valor alto e garante a existência do canal. Obrigado a todos, abraços e até o próximo vídeo.